Fala, amigo investidor, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Manual de Dinheiro. Antes de começar, eu vou dar aqui só um aviso rápido. Nada do que eu falar aqui é conselho de investimento, isso é tudo um boletim informativo e você deve analisar os prós e contras e tomar suas próprias decisões de investimentos, tá certo? E outra coisa, clique no sininho aí do lado de se inscrever, porque se você por acaso não clicar em algum vídeo meu, o YouTube ele não vai mais mostrar nenhum vídeo. Então quando sair algum outro relatório, alguma análise, você não vai ficar sabendo e não vai aparecer nenhum vídeo do meu canal aí para você. Então não se esqueça de clicar no sininho para você estar sabendo quando sair novos vídeos. Então, dito isso, hoje nós vamos analisar aqui o fundo imobiliário JSRE11, que ele é o JS Real Estate Multigestão. Vamos falar aqui sobre o básico, cotações, dividendos, relatórios, vamos falar um pouco de regulamento do fundo, enfim, o básico que você precisa saber sobre esse fundo imobiliário aqui, tá certo? Então vamos ver aqui o básico. Eu vou usar aqui a ferramenta do Clube FI, certo? Que é para facilitar aqui a análise. Vou pegar também relatório gerencial, enfim. Vou usar aqui o que eu tenho para a gente conseguir analisar bem aqui esse fundo. Então, ele é constituído para aplicar qualquer ativo de natureza imobiliária e ele possui majoritariamente investimentos LCI, CRIs e outras cotas de FI e até imóveis. Então ele possui uma variedade aí de investimentos imobiliários, né? Ele tem renda fixa, ele tem imóveis físicos, ele tem cota de fundos imobiliários, como a gente vai ver mais lá para frente. Certo? Ele é administrado e gerido pelo Banco Safra. E o segmento dele é lajes comerciais. Mas aí ele tem também renda fixa, é fundo de fundo também. Ele não é puro, ele é híbrido, certo? Então vamos ver o que mais aqui. Vamos ver em relação às cotações. Desde o IPO, ele não valorizou muito, valorizou apenas 4%. E você vê uma tendência que ele andar meio de lado. Ele está dando agora uma subida com a recuperação da economia, como é no setor de lajes comerciais, com a queda da taxa de juros. Então nós temos uma subida aí que pode ou não se manter para os próximos anos aí. Em relação aos proventos, nós podemos reparar que existe uma oscilação para cima, para baixo. Já chegou aqui a 0,98% ao mês de proventos lá em 2016. Isso acontece porque, como nós vamos ver mais para frente, ele tem uma grande parte em renda fixa, que está atrelado à taxa de juros. Então, essa porção da carteira dele, do ativo dele total, que é indexada à taxa de juros, vai oscilar a rentabilidade dele de acordo com a taxa de juros. Então, aqui nesse período de 2015, 2016, a taxa de juros já estava mais alta, então ele vai render mais, entende? Então isso aí é uma forma de balancear um pouco aí quando a taxa de juros estiver alta e os imóveis, a renda variável, os imóveis enfim estiverem caindo. Então ele tem uma porção em renda fixa que contrabalanceia isso como se fosse aí um colchão de segurança, entende? E aí a taxa de juros vem caindo, então consequentemente a rentabilidade dele também vem caindo. E agora hoje se encontra o dividendo aí em torno de 0,5% ao mês, nessa faixa aí, certo? Bom, o valor patrimonial, vamos ver aqui, só dar uma passada rápida no valor patrimonial. Está um pouco abaixo do valor patrimonial, desconto de 5,79%, ele está cotado um pouco abaixo. Em relação aqui aos ativos, ele possui dois imóveis, como eu já falei, né? Dois imóveis físicos, que são esses imóveis aqui. O edifício NU3, que fica localizado em São Paulo, e esse outro edifício, Praia Botafogo, que fica localizado no Rio, mas tem uma participação ínfima aí. O fundo imobiliário tem uma participação ínfima nesse... Esse edifício corresponde a um percentual muito pequeno do fundo. A grande maioria é desse fundo aqui, é desse prédio aqui. Nós vamos falar isso mais para frente. Bom, mas antes de passar para o relatório gerencial, nós vamos entrar aqui no site oficial desse fundo imobiliário e aqui eu encontrei o relatório mensal. Relatório não, o regulamento, desculpe. Então o regulamento aqui ele fala sobre as políticas de investimento. Se você for ver,
Vamos ler aqui só esse parágrafo para a gente dar uma olhada aqui. Parágrafo 1º. O fundo ele terá por política básica realizar investimentos em ativos imobiliários, tendo por objetivo oferir rendimentos ou ganho de capital mediante a aplicação nos seguintes ativos. Então, quais são os ativos que esse fundo ele pode investir? Então, vamos lá. Ele pode investir em quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, ele pode investir em ações de debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição, certificados de desdobramento, certificados de depósito, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento ou os FIIs. Então ele pode investir aí até em debêntures, certo? Número 3, ele pode investir em ações ou cotas de sociedade cuja o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos fundos imobiliários. Ele pode investir também em cotas de investimento, em participações FIP, que tenham como política de investimento exclusivamente atividades permitidas aos FIIs, ou fundos de investimentos em ações que sejam setoriais que investam exclusivamente em construção civil. E ele também pode investir em certificados de potencial adicional de construção, ele pode investir em cotas de outros FIIs, ele pode investir em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, ele pode investir em letras hipotecárias, em letras do crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, enfim. Então é um fundo que tem por regulamento, ele é permitido investir em diversos tipos de ativos, inclusive debêntures, tá bom? Então não estou dizendo se isso é bom, se isso é ruim, mas só que fique claro que está no regulamento dele, que o gestor ele tem grande liberdade para estar investindo aí numa ampla variedade de produtos diferentes, tá ok? Ele é bem diversificado e é isso que acontece. Então aqui no relatório gerencial ele traz do total do ativo dele, o quanto em percentual está investido em cada segmento aqui. Você pode ver que 31% está investido nos imóveis lá, aqueles dois que eu falei, e o restante é 17% em cotas de fundos imobiliários, 28% em LCI, 11% em CRI e 13% em Tesouro Direto, tipo títulos públicos, tá? E aí aqui ele traz uma série de dados, certo? Resultados do mês, aqui o resultado do mês. Os rendimentos em FIIs foi esse montante aqui, teve rendimento CRI, teve rendimento de aluguéis. Aqui é os fundos imobiliários, certo? Ele possui aqui 17% em cotas de fundos. Aqui foi os rendimentos dos fundos, né? LCI, títulos públicos, resultados com as vendas de ativos, despesas. Aí teve isso aqui de despesa e o resultado final foi 4.121.669. E por cota deu esse total de 0,57. Ele deixou como reserva aqui 0,01 e distribuiu 0,56. Ok? E aí esse gráfico aqui é o que tem aqui. Ele só transfere aqui para uma tabela bonitinha. Tá bom? E aí ele vai mostrando que a rentabilidade, essa tabela aqui é em relação à rentabilidade desde janeiro de 2018 durante o ano inteiro. Você pode ver que o rendimento ficou na faixa de 0,50, chegando até 0,60. E aí ele fala aqui questão de valor de cota, enfim, isso aí a gente já viu. E aqui ele mostra um gráfico que mostra o retorno histórico, desde o IPO, comparado com o IFIX, o índice de fundos imobiliários, versus o CDI. Certo? Esse aqui é o retorno total, certo? Retorno total histórico. Valor de mercado. E essa linha pontilhada preta, essa linha contínua preta aqui, ela é do fundo imobiliário. E você vê que no acumulado do IPO até 2018, ele tem um desempenho inferior tanto ao CDI quanto ao IFIX. Ele ficando abaixo do retorno total. Porque a gente viu lá que o retorno dele de cotas, de cotação, foi 4% desde o IPO só. Desde o IPO só 4%. E teve uma queda, né? Agora está se recuperando, enfim. Mas foi só 4%. E o restante foi dividendo. Então faz sentido. Faz sentido a gente ver que o desempenho dele foi abaixo do IFIX e do CDI, do índice do CDI. Tá bom? E aí a gente vai desmembrando mais um pouco. E com relação aqui aos portfólios de imóveis que ele tem.
A gente vê que são aqueles dois imóveis lá que eu já mostrei. Até aqui no final vem mostrando aqui quais são os imóveis. É esse edifício. Então, o imóvel ele está localizado aqui na Rua Eugênio de Medeiros, na bairro de Pinheiros, São Paulo. Fica próximo aqui à Marginal do Tietê. Ela passa aqui, ó, tá aqui. Eu tô bem na frente aqui do imóvel. E ele possui alguns andares desse empreendimento. E aí no caso, esse edifício ele tá alugado para 15.553 metros quadrados, está alugado para Aliança Seguros. E essa seguradora corresponde a 96% de toda a renda imobiliária de aluguel vem dessa Aliança Seguro, e o restante está distribuído entre a advocacia e telecomunicações. E no caso aqui o 15º andar dele está vago, que corresponde a uma vacância de aproximadamente 2%. Os imóveis do fundo estão com 98% de ocupação. Ok, tem esse outro edifício aqui que corresponde apenas a 0,84% do patrimônio do fundo, que é o edifício Praia Botafogo 440. E aí é um edifício que fica localizado aqui próximo, né? Lógico, a Praia de Botafogo, aqui próximo à Avenida das Nações, no Rio de Janeiro, mas tem uma participação muito pequena aí, apenas 0,84% do patrimônio, tá bom? Então nós já falamos aqui de 31% do fundo imobiliário, que é relativo a imóveis de tijolo. Agora ele descreve aqui também as outras porcentagens, né, que é fundos imobiliários. Ele investe aqui no HGJH11, que é o Santander Agências, no VBI FL 440, no Edifício Galeria, no TRX Realty e no Presidente Vargas. São esses fundos imobiliários que ele investe, sendo que 7,20%, a grande maioria, é nesse CSHG Prime Offices, que também é do setor comercial. Na questão de CRI, são esses os CRIs que ele investe, são 3 CRIs, correspondendo a quase 11% do patrimônio total do fundo. E as carteiras de LCI são desses bancos, Banco ABC, CFBM, enfim, que desses dois LCIs corresponde a 28,30% do fundo aí, certo? Então, somando aí CRIs e LCIs, a gente vai ter 40% do fundo LCIs e CRIs. O resto é título público, cota de FII. Enfim, ele tem aí uma carteira diversificada. Ele tem esse aspecto de imóveis de tijolo, mas também tem a maior parte em renda fixa. Ele tem aí uma boa porção em renda fixa. E tem também cotas de FII, talvez aí para garantir uma maior estabilidade, uma proteção contra a oscilação na taxa de juros, não deixar o portfólio tão vulnerável aí às crises, enfim. É uma estratégia do fundo. Então, no final, agora para finalizar, eu vou falar alguns pontos positivos e negativos que eu vi. Na minha opinião, não quer dizer que você tenha que ter a minha opinião, mas o que eu vi de negativo foi que o regulamento ele permite o gestor investir no que ele bem entender. É um fundo de gestão ativa e você às vezes não vai ter tanto controle, né? Ele mistura renda fixa, cota de FII, imóvel físico. Eu achei uma mistura meio doida aí, às vezes é complicado você controlar isso aí. E ele pode mudar a qualquer momento, ele tem uma extrema liberdade, o gestor ele pode mudar a qualquer momento. E é preciso que você acompanhe ativamente esse fundo aqui, se você for se tornar sócio. E outro ponto negativo é que ele não apresentou um desempenho total muito bom ao longo do tempo. Desde que foi lançado, ele teve um retorno parecido com o CDI, ficou abaixo do IFIX, como a gente pode ver aqui, né? Teve um retorno não muito bom. Agora, alguns pontos positivos que eu vi é que 32,2% do fundo ele é renda fixa indexada ao CDI, que isso aí fornece aí uma certa proteção contra as oscilações de taxa de juros. Enfim, você consegue ter aí uma certa proteção. E os dividendos, né? Os dividendos eles têm apresentado bons rendimentos, bem interessantes, principalmente em época de CDI alto, tá? Então, se você acha que talvez você tenha aí uma bola de cristal e vá tentar adivinhar que o CDI vai aumentar, que a taxa de juros vai aumentar, então com certeza ele vai render bem mais dividendos.
Basicamente foram esses pontos que eu observei. Espero que esse vídeo tenha sido informativo. E você, o que é que achou desse fundo? Eu esqueci de falar algo. Você tem alguma sugestão? Deixa abaixo nos comentários. Valeu, abraço e não se esqueça de ver na descrição do vídeo. Eu tenho um e-book gratuito para você que está aprendendo a investir em fundos imobiliários. Não esqueça de clicar na descrição do vídeo.